Fala aí, galera. Hoje eu quero dar sequência ao último vídeo que eu gravei e hoje eu quero falar sobre um Deus que quer ser encontrado. Alguns dias atrás eu tava meditando na sala de oração e, cara, várias vezes eu paro e eu tento pensar, eu tento refletir sobre quem Deus é. E sabe, Deus é um Deus que quer ser achado. Desde o princípio da humanidade, o homem foi feito para se relacionar com Deus. Sabe, eu tenho encontrado Deus de um jeito tão maravilhoso na palavra de Deus. Sabe, conforme a gente medita, conforme a gente se alimenta e esquadrinha a palavra de Deus, a gente vai ver tanto sobre quem Deus é. O tema do vídeo de hoje, como você já deve ter percebido, é um pouco diferente. Eu quero te falar hoje sobre o meu artista favorito. Coisa legal da arte, cara, é que um artista ele se expressa através da sua arte. Sabe, através de uma música, de um quadro pintado, de um desenho, de um teatro, qualquer tipo de arte, que o artista consegue expressar o que ele está sentindo ou pensando de um jeito maneiro. E a gente ama isso porque é legal. Porque a gente foi feito para esse tipo de coisa. Agora, sabe, tem que ser muito ignorante para olhar ao nosso redor e não conseguir ver Deus. Sabe, para olhar para a obra de arte que é o nosso universo e rejeitar o artista que está por trás disso. Sabe, não só na palavra de Deus, mas aqui tem tanto bosque que floresce, tem muitos tempos onde eu tô caminhando e eu começo a parar e pensar sobre a beleza de Deus. Eu começo a olhar ao meu redor e eu percebo que Deus é um Deus que quer ser encontrado. Deus falou o nosso universo à existência. Salmo 33, do 6 ao 9, diz que os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Temam o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, indo de volta para Gênesis 1 e o começo do começo, Deus falou o nosso universo à existência. E se você seguir uma lógica simples de que a boca fala que o coração está cheio, o nosso universo está recheado da personalidade de Deus e de quem Ele é. Sabe, eu fico bobo quando eu saio aqui fora. Desde olhar a textura das árvores, a beleza da folha, tentar pensar na estrutura genética de uma folha, de uma simples folhinha. Sabe, olhar para a água e pensar na propriedade química e, cara, pensar, tipo, jogar uma pedra na água só de pensar naquelas pontes de hidrogênio sendo rompidas porque simplesmente a física desse mundo é extraordinariamente perfeita. Tipo, mano, Deus não é gente. Provérbios 25, no capítulo 2, diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, enquanto a glória dos reis é esquadrinhá-las. A Bíblia está dizendo que enquanto a gente sabe dar glória para as pessoas que descobrem coisas especiais, a glória de Deus está nas coisas que Ele esconde. E, mano, a gente nem sabe o quanto a gente não sabe. Isso é tipo quão glorioso Deus é. O fato é que em todo lugar, se a gente olhar ao nosso redor e decidir ir um pouco mais profundo nas coisas, a gente vai perceber que a gente está cercado pela obra de arte de um artista sensacional. Deus quer ser achado. E não é só mostrando toda a criação pra gente, não é só deixando pistas em todo lugar que você pode ir. Mas sabe, a palavra de Deus é viva, ela é extraordinária. E cara, sabe, pensa comigo. Pensa que você viu uma moça, um rapaz sensacional e o seu coração bateu mais forte. Só que você não conhece essa pessoa e você quer descobrir alguma coisa sobre ela. E antes de ter coragem de falar com ela, você tá um pouco curioso e você decide dar aquela stalkeadinha básica nas redes sociais, no Facebook, no Insta dessa pessoa, pra ver um pouco do que ela é, pra ver um pouco do que ela gosta. Cara, a Bíblia é como se fosse o perfil de Deus. Sabe, quando você decide mergulhar naquela Bíblia, porque você tá tão curioso sobre quem Deus é, você vai ver que linha após linha e até mesmo nas entrelinhas existe algo extraordinário sobre esse Deus tão sensacional que a gente ama e serve. Sabe, muitas vezes a gente fica dizendo que Deus é difícil de achar, mas até o que é difícil de achar sobre Deus, será que a gente tem buscado o suficiente? Será que você tem decidido realmente mergulhar na palavra de Deus e refletir sobre quem Ele é, meditar sobre a pessoa de Deus e simplesmente se deixar apaixonar pela pessoa tão incrível que Ele é? Agora, voltando ao meu raciocínio inicial, Deus falou tudo à existência. Mas existe algo diferente aqui. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a palavra que está escrito ali em hebraico não é a mesma para todas as coisas. O que Deus está dizendo ali para todas as outras coisas e também por homem em outro momento é bara. E essa, eu não sei como pronunciar isso, mas essa palavra sobre criar, moldar e dar forma não é a mesma que Deus usa quando Ele diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra que Ele usa aqui é assá, e eu também não faço ideia de como se pronuncia isso. Mas essa palavra aqui, ela fala de manufatura. O que a Bíblia está falando aqui é de Deus vindo até a terra, colocar o joelho dele no pó, colocar a mão dele no barro e formar o homem com suas próprias mãos. Porque a ideia de Deus nunca foi ser um Deus impessoal e um Deus que não quer ser achado.
A gente já falou aqui da passagem em Jeremias: buscar-me eis e me acharei se me buscar de todo o coração. Deus quer ser achado. Desde o princípio da humanidade, o que a gente tem é Deus se fazendo presente e mostrando que a humanidade não é algo impessoal para ele. Sabe, com o mesmo poder ele podia ter falado a humanidade de existência, mas esse nunca foi o coração do nosso Pai. Sabe, Deus amou a sua criação desde o início. E enquanto Deus diz para tudo que ele fez que aquilo era bom, sabe, quando Deus cria o homem, ele olha e diz que aquilo era muito bom. Sabe, antes mesmo de Deus ter criado a terra e de Deus ter criado o homem, em Provérbios 8, a gente tem Jesus como a sabedoria, o arquiteto ao lado do Pai, dizendo que ele se regozijava no planeta habitável de Deus e que a humanidade dava alegria para ele. Só que aqui ele está falando num contexto antes que tudo fosse criado, ele está falando antes que o mar, os limites do mar fossem estabelecidos, que as camadas da terra fossem assentadas. Ele está falando antes de tudo. Qual é a função de um arquiteto? Um arquiteto, cara, ele planeja, ele faz uma planta, tipo... Sabe quando a Bíblia nos ensina para nunca sentar e começar a construir uma torre sem antes calcular o preço disso? Sabe, Deus teve esse momento, e eu vejo isso nitidamente em Provérbios 8, aquele momento profeticamente sendo relatado. E foi naquele momento que Deus nos amou. O meu ponto é, Deus é um Deus que quer ser encontrado, e Ele quer ser encontrado por você. Desde o jardim, o que Deus estava ali presente todos os dias, Ele demonstra qual sempre foi o coração dele de se relacionar conosco. É um relacionamento de pai e filho, a gente foi incluso no círculo mais íntimo de amor que existe desde sempre. E isso é sensacional, de verdade. A gente é muito sortudo e abençoado, porque... E Deus nunca desistiu da humanidade, mesmo antes de ter criado a gente, Ele sabia como se acostar. Apocalipse diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque Deus sabe de tudo, certo? Deus sabe de tudo antes que mesmo que isso aconteça. Então o pecado não foi uma surpresa para Deus. Deus sabia, e Ele decidiu, Ele estava disposto a entregar o que Ele tinha de melhor pra gente desde esse começo. Meu Deus, mano, meu Deus. Literalmente. Então, antes que eu comece a falar demais, eu quero encerrar esse vídeo dizendo que Deus quer ser encontrado por você. Se você já se apaixonou por alguém, você sabe que é pensar nessa pessoa o tempo todo e meditar e refletir sobre quem essa pessoa é e pensar nessa pessoa e fazer de tudo que você pode para conhecer mais essa pessoa. E é assim que Deus quer ser amado pela gente. Deus é uma pessoa real com emoções reais e Ele mal pode esperar para ser encontrado por a gente de um jeito especial. Sabe, se você quer encontrar Deus, olha ao seu redor. Sabe, esquadrinhe a palavra de Deus com todo o seu coração e decida buscar essa pessoa tão incrível que Deus é. Eu lhe garanto que Deus vai estar lá esperando por você. Então, galera, é isso aí. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.